E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos os principais temas que podem ser cobrados nas provas discursivas de concursos públicos e, claro, também de vestibulares. Bom, o tema de hoje versa sobre coronavírus. É um tema muito importante. Não há dúvidas de que este tema é o tema mais debatido aí da atualidade do ano de 2020 e que certamente ele será cobrado em inúmeras provas discursivas. Isso é um fato, né? Dixon, o que a gente vai falar sobre o coronavírus? A gente vai abordar aqui muita coisa que muitos especialistas já falaram acerca do assunto. Ah, mas eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Entenda, a gente vai trabalhar aqui com alguns fatos, né? A gente vai estar trabalhando com aquilo que vai cair na prova discursiva. Bote isso na sua cabeça, beleza? Então, para começar, como a gente sempre faz aqui no canal, a gente já começa conceituando aí o tema, explicando um pouco sobre o tema, falando sobre o histórico, a origem do tema, né? No caso do coronavírus, o que é o coronavírus? Bom, o coronavírus é um vírus específico, né, que é conhecido também como SARS-CoV-2, como você está vendo aí na tela. Esse é o vírus. Esse vírus, ele tem uma doença específica, né, que é transmitida também para humanos, que é chamada de Covid-19. Então, Covid-19 é a doença e quando a gente fala de coronavírus, a gente está falando aí do vírus, né, que é responsável por transmitir a doença. Dixon, como é a transmissão do coronavírus? Acho que todo mundo sabe já sobre isso, né? A transmissão do coronavírus ela se dá aí por meio de gotículas da saliva ou ainda por contato com o muco, né? Ocorre então o seguinte, que o coronavírus ele pode ser transmissível pelo ar, né? E ele pode ser transmissível também pelas superfícies das coisas, né? Se você tiver contato, né, com alguém que está infectado, e você tiver contato aí com a secreção, a mucosa ou ainda essas gotículas de saliva e fizer contato aí com o seu olho, o seu nariz, o seu ouvido ou a sua boca, você pode ser contaminado pelo coronavírus. Dixon, isso eu já sei, né? Isso aí eu tenho visto em todos os lugares, mas eu quero saber de onde veio o coronavírus, qual é a origem dele e o que o coronavírus faz. Bom, o fato é o seguinte, o coronavírus, né, tudo tem indicado, é uma coisa muito nova, né, uma coisa realmente muito nova, tudo tem indicado que é uma mutação do vírus corona. Ele já existe, né? Esse vírus corona ele já existe, ele é responsável por transmitir também outras doenças, outros tipos de doença. Ah, mas é o mesmo vírus que a gripe? Não, não é. O H1N1, né? Não tem nada a ver, né? O vírus influenza não tem nada a ver aqui com o coronavírus, né? Então, corona é um tipo de vírus que ele transmite várias doenças e tem vários tipos, na verdade, né? E o coronavírus, ele é uma mutação genética, isso já foi comprovado, ele não é modificado em laboratório, como vários já sustentaram, né? Algumas autoridades, principalmente os defensores das teorias da conspiração, né? Não é isso, já foi comprovado por vários laboratórios, inclusive na própria revista Nature, né? Um estudo foi divulgado recentemente, vou colocar para você aí na tela para que você veja. Um estudo foi divulgado recentemente dizendo que o coronavírus ele não pode ter sido produzido em laboratório e que ele não pode ter sido manipulado propositadamente, né? Existem traços genéticos ali que indicam que ele sofreu uma mutação natural. E esse vírus corona, ele sofreu uma nova mutação, né? Os vírus fazem isso, né, como forma de sobreviver. Eu sempre acompanho muito, pessoal, o canal do Átila, né, que é biólogo. O canal dele é o Átila aqui no YouTube e também acompanho o Nerdologia, né? Ele é um dos pesquisadores que fazem também aí o Nerdologia. Ele é biólogo e estudou bastante virologia. E ele passa exatamente isso, né, que os vírus, eles vêm descobrindo formas para sobreviver e eles vão mudando, né, com o passar do tempo. No entanto, esse vírus especificamente, como vários outros vírus, né, eles vêm ali de uma zoonose, né, eles vêm ali de uma doença, eles vêm ali especificamente de um vírus que contamina animais de uma forma geral. Não é diferente com o coronavírus. Tudo indica, não há certeza, isso que eu estou te falando é uma coisa muito nova, né? O vírus ele modificou recentemente, né? Então é uma nova mutação
que a gente presenciou aí no ano de 2019, né? Por isso que a doença chama Covid-19. E o que nós temos aí basicamente é que provavelmente esse vírus ele veio ou de um morcego ou ainda ele veio do pangolim, né? Que é um animal também que teve contato ali com morcegos, provavelmente alguma coisa assim, ou talvez de algum outro predador de morcegos, né? Morcego já é um tipo de animal que transmite uma série de doenças pra gente, né? Para os humanos, né? Inclusive a própria raiva, né? Que é transmitida também pelos morcegos. E aí ocorre o seguinte, tudo tem indicado isso, né? Tudo tem indicado que esse vírus, ele saltou, né? Como o Átila fala lá nos diversos vídeos que ele tem sobre o coronavírus, esse vírus, ele saltou de um animal, provavelmente do morcego, ou do pangolim, ou de predadores do morcego, para os humanos. Não necessariamente quer dizer que os humanos se alimentaram da carne, por exemplo, do morcego, como muitos disseram aí, né? Não quer dizer necessariamente isso. Provavelmente um humano teve contato com fezes, com urina, com excrementos, né, com muco, com qualquer coisa que o morcego tenha deixado ou que qualquer outro animal que tem o vírus tenha deixado, e esse vírus ele saltou para nós humanos. Ele realmente é um vírus novo e ele tem trazido uma série de consequências desastrosas aí para a humanidade. Bom, vamos falar basicamente o seguinte. Em termos de histórico de pandemias, né? Essa não é a primeira vez que a gente tem uma pandemia, né? A gente já sofreu uma série delas. Tem a peste negra, a gente tem a gripe suína, a gente tem a gripe espanhola, a gente SARS, MERS, né? Que são recentes. Aí, se a gente estiver falando de pandemias aí dos últimos anos, né? A gente está falando de 2012 e de 2002. Então a gente tem coisas muito recentes. 2009 também tivemos já como já falei, né, já adiantei, varíola, né? Tivemos aí pandemias de varíola, ebola, até do próprio HIV, que nós pegamos de macacos, né? Pra você ter uma ideia, pegamos de macacos. Ou seja, a gente está falando de um problema que já ocorre há milênios, né? Que vem ocorrendo há milênios, há muito tempo mesmo. No entanto, hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, é muito mais fácil de nós identificarmos possíveis soluções, né, possíveis aí, tratamentos ou até mesmo vacinas, embora ainda não exista para o coronavírus, né, para a Covid-19, a gente não tem uma vacina específica ainda, mas a gente já consegue visualizar aí um horizonte para um provável tratamento da doença. Ocorre que, o que estão fazendo hoje aí? Em termos de sintomas, quais são os sintomas do coronavírus? O que nós temos é que os sintomas do coronavírus são sintomas, de algum modo, né, similares aos sintomas da gripe. No entanto, o coronavírus ele apresenta febre mais alta, né, como sintoma, e contínua também, né? Ela acaba sendo contínua ali por alguns dias seguidos. E além disso, também ocasiona aí problemas no aparelho respiratório, né? Problemas de respiração. Tem muita gente que fica, por exemplo, sem fôlego para fazer qualquer coisa ou ainda tem uma grande dificuldade de respirar. Esse é um dos principais problemas do coronavírus. Isso quer dizer que essa pessoa ela pode necessitar de respiração artificial. O papel estava caindo aqui. Isso quer dizer que essa pessoa ela pode necessitar, em casos mais graves, né, de respiração artificial, ou seja, de respirar com a ajuda de aparelhos. Grupos de risco, pessoal. Bom, o que há de se falar aqui quanto ao coronavírus é que ele pode infectar todo ser humano, né? Ou seja, as crianças, os recém-nascidos, jovens, adultos, idosos, ele pode contaminar todos. No entanto, para boa parte dos seres humanos, o coronavírus ele é assintomático, ele não apresenta sequer sintomas. E isso é uma verdade. Mas, em muitos casos, ele apresenta sintomas mais leves, né? É o caso, por exemplo, de coriza, é o caso de febre e de tosse seca também. No entanto, há algumas pessoas aqui, há alguns grupos que são considerados grupos de risco. Ou seja, é o caso dos idosos, que estão normalmente uma imunidade mais vulnerável, né? Daqueles imunossuprimidos, que também, por algum motivo, né, não têm uma boa imunidade, e também daqueles que apresentam doenças mais graves, doenças crônicas, né? Por exemplo, aqueles que têm um tipo de câncer, né? Ou ainda que são soropositivo, no caso do HIV, e por aí vai. E de onde esse vírus surgiu? Em que país? Em qual cidade? Em qual local especificamente? Bom, como eu disse já, o vírus ele é muito novo, né? Tudo é muito novo. Mas tudo indica que esse vírus ele veio da China. Mais especificamente, ele veio ali da província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. Dixon, e lá? O que aconteceu para esse vírus ter sido transmitido? Bom,
O que os pesquisadores têm sustentado é que possivelmente um mercado lá nessa província de Hubei, na cidade de Wuhan, que vende, que comercializa animais silvestres, entre eles morcegos, entre outros vários animais, provavelmente uma das pessoas que trabalha nesse mercado, ela teve uma feira, ela teve contato ali com as fezes do morcego ou ainda com a saliva do morcego, muco do morcego, e acabou transmitindo isso para outras pessoas. E o vírus veio se disseminando de pessoa por pessoa e hoje ele já toma conta de boa parte aí dos países do mundo, Ele está presente hoje praticamente em todos os países do mundo. E por que o coronavírus ele preocupa tanto a sociedade, Por que o coronavírus de fato traz tantos transtornos aí para a humanidade? Por que tantas medidas assim foram tomadas contra o coronavírus em nível global? Bom, a primeira coisa que muita gente vai falar é o seguinte: Dixon, mas olha só, a gripe mata muito mais gente do que o coronavírus em um ano. A tuberculose mata muito mais gente que o coronavírus em um ano. Sim, tudo isso é verdade. Mas o que a gente tem de entender é o seguinte, que a tuberculose já existe aí há milênios, a gente já tem contato com ela, a gente já pesquisa há muito tempo. A mesma coisa para a gripe, já existe há muito tempo. E a gente já pesquisa há anos, os efeitos dessas duas doenças, tanto da tuberculose quanto da gripe, que são doenças que realmente matam muita gente. O próprio HIV também mata muita gente, Mas o fato é o seguinte, o coronavírus ele acabou de surgir, foi no fim de 2019, é algo realmente muito recente. E, em razão do poder de alta transmissibilidade do coronavírus, ele tem sido uma preocupação global. Ele se transmite com muito mais facilidade, com muito mais rapidez e ele traz consequências muitas vezes mais graves do que a própria gripe. Essa história de que o coronavírus é só uma gripezinha não é bem por aí, Não é bem por aí. Embora a gente tenha casos de pessoas que tiveram o coronavírus e foram curadas, o que a gente tem é o seguinte, é que esse vírus ele acaba tendo uma alta taxa de mortalidade. Mas muita gente falou que ele não tem uma taxa de mortalidade tão alta assim. Mas quando a gente compara a quantidade de infectados pela gripe, por exemplo, a gente acaba tendo aqui, proporcionalmente, um coronavírus uma alta taxa de letalidade, principalmente naqueles grupos que são grupos de risco que eu já mencionei aí para você. Então, devido à alta taxa de transmissão, enquanto o coronavírus, as pesquisas têm indicado que você consegue passar o coronavírus quando você é infectado para outras 3 ou 4 pessoas pelo menos. Tem muita gente que diz que você pode chegar a transmitir até mesmo para 20, 30 indivíduos, uma só pessoa. Mas boa parte das pesquisas diz que uma mesma pessoa com segurança, essas pesquisas declaram que com segurança ela transmite para outras 3, 4 pessoas. Enquanto o vírus da gripe, a média de transmissão é para uma pessoa, 1,1 indivíduos, o que normalmente as pesquisas indicam quanto à gripe. Ou seja, o poder de transmissibilidade do coronavírus é muito maior e ele tem demonstrado também uma alta taxa de mortalidade em um curto espaço de tempo. Depois que a doença é revelada, sobretudo nos grupos de risco, essas pessoas morrem com muito mais celeridade, com muito mais facilidade. E uma outra coisa, a gente não tem tratamento para o coronavírus. Não há um tratamento específico para o coronavírus, porque é uma doença realmente muito nova. A gente não testou vários medicamentos diferentes para isso. A grande preocupação hoje que se tem com o coronavírus também é o fato de você ter de tentar atachar aí essa curva de transmissão, de grande transmissão. Porque se a gente tiver muita gente sendo infectada num curto espaço de tempo, a gente vai ter muita gente buscando a rede de saúde, tanto a rede privada quanto a rede pública, o que a gente vai ter um colapso do sistema de saúde. Vamos falar aqui logo do tratamento. O que nós temos aí quanto ao tratamento do coronavírus? Como eu disse a você, não tem como se tratar o coronavírus. O que se trata, normalmente, são alguns dos sintomas específicos, que são tratados do coronavírus, como é o caso da febre, como é o caso também da tosse, como é o caso também dos problemas respiratórios. Mas não tem um medicamento específico para o coronavírus. No entanto, várias drogas que já são utilizadas vêm sendo aí pesquisadas, e têm tido efeitos positivos, sobretudo duas drogas principalmente quando associadas a um tratamento aí da Covid-19. Bom, a primeira droga é a hidroxicloroquina, que é utilizada no tratamento da malária, e a segunda é a azitromicina.
Vários grupos foram testados, primeiros com hidroxicloroquina, depois com azitromicina, e vários grupos também já estão sendo testados com a associação dessas duas drogas, né? Ou seja, com as duas drogas ali sendo utilizadas ao mesmo tempo. Neste último caso, quando as duas drogas são associadas aí ao mesmo tempo, várias das pessoas que tiveram acesso a esses dois medicamentos associados tiveram uma melhoria significativa do quadro e tudo tem indicado que essas pessoas têm se curado do coronavírus. Tudo tem indicado. No entanto, nada disso é confirmado ainda, porque pesquisas estão sendo feitas, né? Muito tem de ser feito. Mas é muito mais fácil quando você já tem drogas que foram aprovadas pelos organismos de saúde, né? Pelas agências sanitárias, você já utilizar essas drogas aí. É uma coisa muito comum quando a gente tem novos vírus, novas doenças que aparecem. No entanto, a gente tem também a possibilidade de uma vacina, né, específica para a doença. Mas as pesquisas também indicam o seguinte, que a possibilidade de uma vacina surgir, ainda que ela surja, por exemplo, amanhã, estou gravando esse vídeo hoje, aqui dia 25 de março, se surgir amanhã, dia 26/3, ela só vai estar aprovada, certificada e testada daqui um ano, daqui 12 meses, né? É o que todos os especialistas indicam, inclusive os próprios especialistas chineses. Bom, devido a essa mortalidade que tem sido alta do coronavírus, embora muita gente fale, não tem uma mortalidade tão grande, devido ao poder de transmissibilidade, a rapidez com que ele tem se disseminado pelo mundo, o coronavírus ele tem representado uma das maiores preocupações dos últimos anos e a maior preocupação do ano de 2020. Isso é um fato. E quanto ao panorama aí do coronavírus no mundo? Pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre o número de infectados e o número de mortos no mundo de um modo geral, e eu vou trazer alguns países aqui que também são importantes aí para que você tenha noção de dados aí específicos quanto à letalidade do coronavírus. O que a gente tem de entender aqui é que esses dados seguramente vão mudar. Hoje, dia 25/3, eu estou trazendo aqui para você esses dados atualizados até hoje. No entanto, né, para sua prova, você vai fazer a prova mais à frente, é importante que você consulte outras fontes. Mas isso aqui é para embasar aí, claro, os dados que eu estou passando aqui para você, as informações que eu estou passando aqui para você. Esses dados são dados oficiais destes países. Dá uma olhada aí na tela. Com relação ao mundo, o que nós temos aí? Hoje, os dados oficiais indicam o seguinte, que com relação ao mundo, estamos falando aqui do mundo inteiro, nós temos aí 435 mil infectados, 435 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus, de acordo com os dados oficiais. E quantos mortos? 19 mil mortos, como você está percebendo. No caso da China, nós tivemos 81 mil infectados e tivemos aí cerca de 3.100 mortes. A China ela conseguiu reduzir bastante, aí, conter bastante aí o avanço do coronavírus, né? Na Europa, nós temos vários países infectados, né? Eu diria que todos os países na Europa foram infectados pelo vírus, mas os países que merecem mais atenção aqui, França, Espanha e Itália. Respectivamente, França apresentou aí 22 mil infectados com 1.100 mortes. A Espanha, 47 mil infectados e 3.400 mortes. Os números na Espanha têm aumentado a cada dia. E no caso especificamente da Itália, que é realmente o epicentro hoje na Europa, né? Fora a China, a Itália representa hoje uma das maiores preocupações aí, quanto ao coronavírus. Nós tivemos 63 mil pessoas infectadas e 6.820 mortes, né? A Itália chegou a registrar 700 mortes, né? Mais que 700 mortes em um único dia, para que você tenha uma noção. O coronavírus ele também aparece aí, como você está percebendo, na África e na Índia, o continente africano, vários dos seus países. E a Índia, né, o país indiano, já adotaram várias medidas aí de quarentena para suas populações. Com relação aos Estados Unidos, tem representado também uma grande preocupação, como você está percebendo aí com os dados que nós temos na tela. Agora a gente vai falar quanto ao Brasil. Bom, o Brasil, com dados atuais fornecidos pelo Ministério da Saúde, nós temos aí 2.271 casos que estão confirmados de coronavírus até hoje e temos 47 mortes. O que o Brasil tem apresentado é uma escalada que praticamente dobra o número de mortos aí a cada 3, 4 dias, né, a partir de agora. Mas isso já era esperado, né, tá dentro do que era previsto aí pelas autoridades. Com relação ao Irã,
Como você percebeu, 27 mil casos foram registrados no Irã e 2.100 mortes.